Fala galera, tudo bem? Professor Johannes na área para mais uma aula aqui no Colégio CCIM. E aí, terráqueos, como que vocês estão? Como que vocês passaram aí esse finalzinho de semana? Final de semana mais frio, final de semana chuvoso. Aproveitaram para botar as séries em dia, para botar aquele filminho na Netflix ou na Amazon em dia? Ou melhor ainda, você aproveitou aí para colocar as suas aulas em dia. Mano, você não pode deixar essas aulas aí acumuladas não, né? O professor deixou aí, ó, deixou um tempinho dele para dar um tapa na peruca aí, para dar um tapa aí no seu cabelo, né? Deixei ele mais curtinho aí, ó. Ia fazer até aquele traço ali, mas eu preferi não fazer. Bom, pessoal, na aula dessa semana nós vamos dar continuidade à excreção no ser humano e, é claro, nós vamos finalizar então este capítulo da excreção no ser humano. Só que antes da gente começar a falar sobre, né, o caminho que nós temos, a aula passada a gente comentou aí sobre a hemodiálise, o tratamento da hemodiálise em si. Nós vamos falar da aula de hoje um pouquinho sobre os ureteres, no caso a bexiga urinária e também a uretra. Então nós paramos ali na página 30. Lá na página 30, nós vimos as funções que os néfrons exercem em nosso organismo. Mas antes, eu gostaria de comunicar a vocês, gostaria de comunicar sobre uma notícia bem interessante que apareceu sobre o Covid-19 na semana passada, especificamente no dia 13, nós tivemos aí a produção, a descoberta de um soro que vai ajudar no combate ao tratamento do Covid-19. Nós vimos, né, que os soros são parte da imunização e é uma imunização aí passiva artificial, porque nós já produzimos esses anticorpos, a gente já ganha esses anticorpos de outras regiões. Para tanto, eu vou colocar aqui a entrevista, né, uma reportagem falando desse soro. Então, é interessante que você possa divulgar essa reportagem para os seus pais, para os seus familiares, que nós estamos trabalhando bastante aí para descobrirmos aí uma cura ou até mesmo um tratamento eficiente aí para o Covid-19. Vou parar o vídeo, já volto, num piscar de olhos, vocês vão ter a página da internet aí. Já volto, mano. Pronto, voltei, estou aqui, né? Então foi mais rápido do que você imaginava. Nós temos aqui. Escolhi um dos sites bem interessantes, porque ele traz uma leitura bem leve, não é muito aí difícil para vocês entenderem. Exame.com, ciência, cientistas criam soro com anticorpos de cavalo que neutraliza coronavírus. Resultado foi considerado excelente pelos cientistas que desenvolveram o produto e abre caminho para um tratamento mais eficiente contra a doença. Então tá aí um soro inteiramente desenvolvido no Brasil. É nós, o Brasil apresentou anticorpos neutralizantes até 50 vezes mais potentes contra o SARS-CoV-2 do que os presentes do plasma sanguíneo de pessoas que tiveram Covid-19. O resultado foi considerado excelente pelos cientistas que desenvolveram o produto e abre caminho para o tratamento mais eficiente contra a doença. Os pesquisadores aguardam uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para começar a tratar o soro, né, em seres humanos. Mais ou menos essa autorização vai demorar uns 10 dias aí. Então, dentro de um mês, com certeza, a gente já vai conseguir utilizar esse soro como forma de combater, como forma de tratamento aí do Covid-19. Para quem não se lembra, o soro, gente, ele faz parte da imunização passiva artificial. O que é a imunização passiva? Primeiro, você não produz os anticorpos. Esses anticorpos são produzidos fora do corpo da pessoa. Geralmente, aqui nesse caso, o soro foi produzido em cavalos. E daí é inoculado esse soro com esses anticorpos para combater, então, esse micro-organismo ou esse agente infeccioso. Isso acontece bastante aí no caso de serpentes, de aracnídeos aí que tem aí um determinado veneno, né? O resultado, o plasma de pessoas que tiveram Covid-19
já está sendo usado no tratamento da doença, como uma forma de oferecer anticorpos extras para o paciente que ainda luta para combater o vírus. O princípio do soro é semelhante. A diferença é que ele está sendo produzido em cavalos e, segundo os primeiros resultados, é muito mais potente. Esses anticorpos são posteriormente purificados e podem ser injetados nos pacientes. Então, é interessante, muito bom isso daí. Temos que fazer tudo com muito cuidado para não criar falsas ilusões, ponderou o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio, FAPERJ, Gerson Lima Silva, que é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e participou do projeto. Mas a resposta foi impressionante, muito acima das nossas expectativas, assim dizer. O trabalho será submetido à publicação nesta quinta-feira, 13, em sessão científica na Academia Nacional de Medicina. Na mesma ocasião, Lima Silva, que é pesquisador da UFRJ e participa do projeto, anunciará o depósito de uma patente do soro. Que legal, essa patente é brasileira. Em maio, 5 cavalos do Instituto Vital Brasil foram inoculados com uma proteína S recombinante do coronavírus, produzido na COP UFRJ. Depois de 70 dias, os plasmas de 4 animais apresentaram anticorpos de 20 a 50 vezes mais potentes contra o Covid-19. O quinto animal também apresentou anticorpos, mas em menor volume. Estamos todos vibrando com o resultado, afirmou o presidente do Instituto Vital Brasil, Adilson Stolet. Foi muito bom, excelente, maravilhoso. Segundo Lima Silva, um dos motivos da obtenção de uma resposta imune tão boa, tanto em termos de anticorpos detectados, quanto de sua capacidade para matar o vírus, é que os cientistas usaram uma proteína recombinante inteira e não apenas fragmentos. A proteína S, produzida no Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares da COP, UFRJ, também proporcionou o desenvolvimento de um novo teste sorológico para a detecção de anticorpos para o Covid-19. A soroterapia é um tratamento bem sucedido usado há décadas contra doenças como raiva e tétano e também para picadas de abelhas, cobras e outros animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões. Os soros produzidos pelo IVB têm excelente resultado de uso clínico, sem histórico de hipersensibilidade nem outras eventuais reações adversas. Uma das vantagens é justamente que usamos os soros há um século como antiofídico e antitetânico, afirmou Adilson Stolet, sem falar no volume de plasma que pode ser produzido. Nós temos 300 animais, mas podemos comprar mais 500, ou seja, um total de 800 animais aí. Em 2 meses teríamos uma quantidade enorme de anticorpos. Como se trata de uma tecnologia já muito conhecida, os pesquisadores esperam poder pular a fase de testes pré-clínicos e partir direto para testes com seres humanos. Já existe uma parceria firmada com o Instituto DEOR de Pesquisa e Ensino para a testagem. Mesmo que não consigamos uma eficiência de 100%, poderia ser uma estratégia também a combinar essa terapia com a vacina, concluiu Lima Silva. Pessoal, em todo caso, é muito interessante, né, e reconfortante esta ideia da produção, então, dessa vacina. Então, sem sombra de dúvidas, né, sem sombra de dúvidas, vai trazer aí a grande esperança, né, para nós brasileiros. Lembrando para vocês, e fazendo uma crítica aqui, o professor, eu não sou de direita, não sou de esquerda, não gosto de falar de política. Eu acho que ambas as situações, o nosso país ele já vem deteriorando a pesquisa brasileira, né, há muitos anos, não é somente no atual governo. O governo antigo também, né, estava diminuindo cada vez mais a quantidade de incentivo à pesquisa. E muita gente se perguntava, para que investir em pesquisa em nosso país? Pois bem, a pergunta é esta agora que nós fazemos. Em que colocar as nossas fichas? Em que acreditar num momento como esse? Atualmente, eu, você, a população mundial, estamos depositando todas as nossas fichas nesses caras que ficam de jaleco branco, nesses caras que ficam enfurnados em laboratório, passando dias,
passando horas ali tentando achar uma cura, tentando achar uma vacina específica para o Covid-19. Atualmente, a ciência é a nossa única esperança para o Covid-19. E o que nós brasileiros estamos fazendo com a nossa ciência? Nós estamos cada vez mais tratando ela com esmolas. Então, a próxima vez, quando alguém perguntar e questionar para que eu vou investir em ciência, para que eu vou investir em pesquisa em nosso país, tá aí. O país que consegue investir em pesquisa, com certeza ele tem um tratamento eficiente, ele tem medidas específicas e medidas melhores e mais bem presentes para tentar vencer essa pandemia. O Brasil faz muito sem nada. Então, que os nossos governantes, independentemente de direita ou de esquerda, possam analisar e ver com outros olhos esses investimentos que foram retirados. Hoje, órgãos de pesquisas famosos no Brasil e no mundo vivem aí de doações. Eles ultimamente eu vi uma reportagem que não tinha nem papel higiênico em um laboratório para com que eles possam, né, usarem em suas necessidades básicas. Então isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que nós brasileiros precisamos mudar. Então, que nós possamos investir sim em pesquisa, que nós possamos investir sim em ciência, porque daqui a alguns anos, 50 anos, 100 anos, poderá surgir novas pandemias. E somente estará, né, resguardado, preparado aquele país que investir em ciência. Então eu espero que hoje você, eu, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, todas as autoridades do nosso país estamos dependendo desses caras de jaleco, da ciência brasileira. Então eu espero que a gente realmente dê o determinado valor, que nós possamos dar valor à ciência brasileira, que mais incentivos possam chegar e a gente vai conseguir sair dessa. Com toda certeza a gente vai conseguir. Beleza, pessoal? Bom, fica aí a dica para vocês, a produção aí de um novo soro que vai auxiliar no tratamento. Não vai prevenir, porque nós sabemos que o soro são os anticorpos ali produzidos fora do corpo da pessoa. Especificamente está sendo produzido em cavalos, mas vai ajudar bastante. Níveis de mortes vão cair significativamente. Parece que os dados já ultrapassaram aí mais de 100 mil mortes, né? Então é extremamente alarmante essa quantidade de mortes aí. Infelizmente, na cidade de Maringá, nós já temos aí casos que ultrapassaram aí mais de 70 casos, que com toda certeza, se esse soro já estivesse sendo produzido, se outras medidas estivessem já sendo tomadas, esses níveis de morte iriam cair. Então eu espero que a gente possa sim olhar com outros olhos a ciência brasileira, beleza? Vamos então dar continuidade à nossa aula, excreção no ser humano. Por favor, página 30 e página 31. Na página 30, nós vimos, né, aqui, essa parte do sistema urinário, os rins, a função que os rins exercem em nosso corpo, que dentro dos rins existem o que nós chamamos de néfrons, onde os néfrons têm a função de filtrar o sangue, reabsorver a água e nutrientes e, é claro, eliminar a urina. Nós vimos isso na aula passada. Pedi até para vocês grifarem aí na apostila de vocês. Dá uma olhadinha e verifique se está grifado aí na página 30. Vou ler mais uma vez aqui esse assunto que é um tanto quanto importante. Eu gostaria que vocês deixassem grifado esses dois parágrafos abaixo dessa imagem que tem na apostila de vocês na página 30. Olha só. O sangue chega até o néfron pela arteríola aferente. Então tá aqui, essa daqui é a arteríola aferente. Então o sangue chega aqui até o néfron. E aqui na cápsula glomerular existe o glomérulo renal, que vai acontecer a filtração do sangue. Dentro da cápsula glomerular, essa arteríola ramifica-se formando um emaranhado de capilares, o glomérulo renal. Quando o sangue passa pelo glomérulo, parte do plasma sanguíneo, juntamente com as impurezas que carrega, atravessa a parede desses capilares. O filtrado assim obtido é então recolhido pela cápsula glomerular e contém tanto substâncias que devem ser excretadas,
quanto substâncias que precisam voltar para o sangue, porque ainda são úteis ao organismo, como glicose, aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos, parte da água e diversos sais minerais. Lembrando para vocês que 99% da água que foi filtrada aí, 99% vai ser reabsorvida. 1% apenas será eliminado. Se você eliminar mais de 4 a 5% de água, é sinal de que você vai ter sinais severos de desidratação. Daí nós temos, da cápsula glomerular, esse filtrado passa pelo túbulo do néfron. Então, essa parte aqui, ó, mais em amarelo, né, em creme, essa cor aqui que eu não consigo distinguir, esse aqui são os túbulos do néfron. E os túbulos do néfron vão acontecer o quê? O processo de reabsorção de água e nutrientes, porque muitas dessas substâncias precisam ser reabsorvidas. E por último, no ducto coletor vai acontecer a eliminação da urina, né? Então, durante esse trajeto, as substâncias importantes para o organismo são reabsorvidas, retornando ao sangue. Resíduos metabólicos e de medicamentos ainda passam dos vasos sanguíneos para o túbulo, fazendo parte da urina juntamente com o que não foi assimilado. Aí nós temos, a urina é um líquido normalmente amarelo claro, constituído principalmente por água, sais minerais, ureia, resultante da metabolização das proteínas, pequena quantidade de ácido úrico, resultante do metabolismo celular, e outras substâncias que não devem ser acumular no organismo. Ao chegar ao ducto coletor, a urina está pronta para ser conduzida dos ureteres até a bexiga. Então, aqui nos rins, lembrando que eu tenho cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim, então são estruturas microscópicas que vão ter a função de filtrar o sangue, reabsorver água e nutrientes e, é claro, eliminar o restante, que vai ser a urina. A composição da urina, basicamente, ela é feita de água, uma certa quantidade. Nós temos aí um pouco de algumas outras substâncias, como o próprio sal. Nós temos também a ureia, que veio do metabolismo celular, né? Ou melhor dizendo, veio do metabolismo das proteínas, e o ácido úrico, que veio do metabolismo celular. Com isso, nós vamos chegar ao que nós, né? Isso daqui eu já comentei para vocês, né? Essa parte eu já tenho aqui para vocês. Vou chegar à uretra. Reparem que a uretra é um túbulo, né, sinuoso, que mais ou menos aí tem uma média de comprimento de 25 centímetros, onde eu tenho 3 paredes básicas. Professor, qual que é o diâmetro da uretra? Qual que é o diâmetro aí que nós temos aí dos ureteres? Desculpa, isso aqui não é uretra. Vou até tirar a apresentação aqui, ó, e vou colocar ureteres, que o termo correto são ureteres. Isso, ureteres, pessoal. Então, me corrigem aí, por favor. Então, eu tenho um túbulo aí, muito pequeno. Esse túbulo, eu tenho mais ou menos um comprimento de 25 centímetros. Gente, sabe a cápsula de uma caneta, sabe a carga de uma caneta Bic? Aqui, ó, por exemplo. Essa daqui é a carga de uma caneta Bic, correto? Mais ou menos, esse daqui é o diâmetro, esse aqui é o diâmetro dos ureteres. O professor, mas é muito fino, professor. Se uma pessoa que tiver cálculo renal, como é que vai passar por aqui, gente? Se ela tiver cálculo renal, pedras nos rins, se for grande o suficiente, com certeza aqui ela não vai conseguir passar. Então ela vai ter que fazer uma pequena cirurgia para fragmentar esse cálculo e descer. Se for aí um pouquinho grande, mas poder passar, você vai sentir uma dor até descer ureteres, bexiga e uretra. Essa daqui é uma urografia contrastada. Essa urografia contrastada serve para você verificar se tem alguma coisa obliterando aqui esses rins. Percebam que aqui a gente consegue perceber o formato do rim com exatidão e a região aqui dos néfrons até chegar nos ureteres, ó. Então, percebam que o contraste passou por aqui e não foi obliterado. Então, eu não tenho nada. Agora, olha nessa região aqui, né? Repare que bem nessa região aqui, ó, não passou o contraste. É sinal de que tem alguma coisa ali bloqueando a sua passagem. E com toda certeza é um cálculo renal. E é um cálculo renal muito grande. Repare que o tamanho do cálculo renal, ó, é mais de 3 vezes o diâmetro que nós temos dos ureteres.
Aí eu pergunto para vocês, vai passar? Não vai passar. Então, esse cálculo renal, ele não vai passar aqui. Então, o que, que vai acontecer com esse paciente? Ele vai começar a sentir algumas dores na região dos rins, porque vai ter uma inflamação, vai ter dificuldade para urinar, porque ele vai ter uma menor quantidade de urina sendo produzida e sendo levada para a bexiga também, né? E principalmente aí ele vai sentir muitas dores. Então é necessário que ele faça uma pequena cirurgia que possa fragmentar, pelo menos, que possa causar a fragmentação aí desse cálculo renal, né? Para com que ele possa passar num tubo bem menor. Então, a função dos ureteres é justamente permitir a passagem da urina que foi produzida nos rins e chegar até a bexiga. Essa daqui é a bexiga. A bexiga aqui é um órgão de armazenamento de urina e tem função também de promover a micção. Então, além de armazenar a urina, a bexiga também tem a função de micção. É interessante notar que a bexiga funciona como se fosse uma bomba d'água, né? Sabe essas bombas de caixa d'água? Quando a urina começa a encher o compartimento superior da bexiga, aqui eu tenho alguns nervos que estão ligados diretamente com o sistema nervoso. Quando essa bexiga enche ao ponto de ativar esses nervos, manda-se uma informação até o sistema nervoso para promover a micção. A micção, gente, ela é um estímulo autônomo, não é você que gera. É claro que você tem aqui músculos esfíncteres, músculos que você consegue segurar, só que alguns sim, outros não. Então, em muitos casos, a gente tem aí essa condição. A micção, você consegue segurar até certo ponto, porque vai chegar uma hora que a quantidade de urina será tanta ali dentro na bexiga que você vai ter que promover aí essa micção. A bexiga de homens e mulheres, ela pode variar um pouquinho de tamanho. A bexiga dos homens, ela pode armazenar de 500 a 600 ml. As mulheres, de maneira geral, possuem uma bexiga um pouquinho menor, de 300 ml. É por isso que quando as mulheres estão com vontade de ir ao banheiro, é verdade mesmo. As mulheres conseguem, elas seguram menos, elas não conseguem segurar tanto aí a urina. E não faz bem, viu? Não faz bem você promover aí, você segurar essa urina. Repare que na página 31 nós temos assim, ó. A bexiga urinária, peguem lá para mim a página 31 e vamos começar a grifar isso. A bexiga urinária é uma espécie de bolsa que comporta no máximo meio litro de urina. Isso depende da espécie humana, ok? Se a pessoa é um pouco maior, com certeza ela vai ter aí um pouco maior essa região. As paredes desse órgão são elásticas e musculares. Pela uretra, canal ligado à bexiga, a urina é eliminada. Nos homens, a uretra é mais longa e termina na extremidade do pênis, sendo usada também para a eliminação do esperma. Nas mulheres, a uretra é mais curta e termina na região do pudendo. O controle da micção é feito pelos esfincteres, anéis musculares, está aqui. Esses aqui são os esfincteres, ó, né? Anéis musculares localizados entre a bexiga e a uretra. Então tá aqui, ó. Essa é a uretra logo depois e aqui vai ser a bexiga. O controle da micção é feito pelos esfincteres, anéis musculares localizados entre a bexiga e a uretra. Durante a micção, os esfincteres relaxam e a musculatura da bexiga se contrai. Então, deixa grifado isso aí para mim. Vamos lá. Segundo parágrafo. O corpo de uma pessoa adulta tem cerca de 5 litros de sangue. Isso depende aí do seu peso corpóreo, né? Esse volume passa seguidamente pelos rins, o que resulta em aproximadamente 200 ml de filtrado ao fim do dia. Todo esse trabalho de filtração, no entanto, produz diariamente apenas cerca de 1,5 litro de urina. Então, gente, reparem, né, que ele passa seguidamente aí, né, 200 ml, não, 200 litros. Eu achei esse valor um pouco elevado. Atualmente, eu trabalho na casa dos 180 litros ou 170 litros, né? Eu confesso para vocês que esses 200 litros, né? Então prestem atenção que eu vou explicar isso aqui agora. Em média, uma pessoa adulta ela tem 5 litros de sangue, correto?
O tempo inteiro esse sangue ele precisa passar pelos rins para promover a filtração. Então, durante o dia, esse sangue ele é filtrado várias vezes, que ao total nós vamos ter em média 180 litros. Eu acho muito alto esse valor de 200 litros aqui. Eu tenho alguns livros de anatomia humana que eu andei pesquisando. Para uma pessoa ter 200 litros de filtrado, ela tem que consumir uma quantidade muito grande de água além do necessário. Então, vamos trabalhar com esses valores enormes, 180 litros, né, do filtrado ao fim do dia. Todo esse trabalho de filtração, no entanto, produz aproximadamente apenas cerca de 1,5 litro de urina. Esse valor não corresponde a 1%. Então, o interessante é você lembrar que o eliminado aí da urina, o eliminado que nós temos aí, não vai ser nem 1% de água. Então, desses 180 litros, 99% vai ser reabsorvido e 1% só será eliminado, né? No caso, uma vez que você elimine isso, você consegue determinar essa situação. Tem pessoas que, se perderem uma quantidade superior a 5 litros, a 5% de água do seu corpo, com toda certeza elas podem se ver em situações de desidratação severa. Essa pessoa pode vir a óbito, né? Como nós já havíamos comentado. É por esse motivo que é extremamente importante nós comentarmos aqui da uretra e da bexiga. Que na uretra masculina e a bexiga feminina, vou falar de cálculos renais na próxima aula para vocês, né? Essa parte aqui eu vou deixar para vocês. Repare que a uretra masculina e a uretra feminina são diferentes. A uretra masculina tem em torno de 25 a 30 centímetros. Ela passa dentro da próstata e dentro do corpo do pênis. A uretra feminina é exclusivamente, eu tenho aqui de 4 a 5 centímetros. Tem pessoas que acham que a urina sai pelo orifício da vagina, órgão reprodutor feminino, mas não. Existe um orifício específico da uretra que fica acima da vagina, na região da vulva que nós temos. Então, a mulher não elimina a urina por meio da vagina. A vagina é um órgão exclusivamente para a reprodução, né? Então, não tem nada a ver com a eliminação de urina. Existe uma abertura que é a abertura da uretra, fica acima. Então, a uretra masculina e a uretra feminina são bem diferentes. Primeiro, porque a uretra masculina passa pelo corpo do pênis e passa no meio da próstata. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses problemas da uretra que acometem do sistema reprodutor, principalmente quando a gente for falar sobre a próstata. E a uretra feminina vai ter de 4 a 5 centímetros apenas. Com isso, a urina ela acaba saindo. Então, é o segmento terminal do sistema urinário. Ok? Então, não deixem de grifar essa parte da página 31 aí que a gente comentou na aula de hoje. Lembrando para vocês que o tempo inteiro, o seu sangue vai passar o tempo inteiro pelos rins e constantemente acontecerá essa filtração. E, consequentemente, você vai ter uma quantidade de filtrado muito grande ao longo do dia. Cerca aí de aproximadamente aí de 180 a 200 litros. Desses 180 a 200 litros, você vai eliminar apenas 1%. Ok? No mais, a gente vai parar a nossa aula aqui e nós vamos dar continuidade à próxima aula. Vou falar sobre os cálculos renais aí, vou fazer algumas atividades com vocês e vamos finalizar o capítulo trabalhando com as glândulas sudoríparas e os problemas urinários. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vimos aí a finalização dos órgãos excretores, né? No caso, a filtração do sangue, a produção da urina nos rins, né? Descendo, nós vimos o ureter, depois bexiga, órgão de armazenamento da urina, e a uretra, que é o local onde ela será eliminada. Comentamos também sobre uma importante reportagem que foi falada sobre a produção do soro para o Covid-19. Não deixe de compartilhar essa notícia, beleza? Forte abraço para vocês, beijo, fiquem com Deus, tchau, obrigado, fui!